Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día. Un placer verlos a todos. Obrigada por la invitación. Felicitaciones a Paula, São Paulo. E agora vai falar em Guarani. ¿Qué os parece? Bien. Xerera, mi nombre, Esther. Xenetá, mi país, Paraguay. Aguaité, Aimere Penendibeco, Tembiapope, Aguille Opavape. Xanguecoima Curia Hipotawi en Oaxeco Ara. Iponaité, Jamome Use Eterei. O Weruacue Ñandebe Cueje Alfredo. Aputumupure Yepo Bibi Añetegua Handa Jaeiva. Coanga Shehaitema Aiguata PM Mava pa Oin Shemesape. Co Shemesape Oin Gina, Leandro, Fauci, Lorena, Tiago, Añajendutas en Vía Pocuera. La traducción dice así. Dice: estoy contenta de estar con ustedes en estas jornadas. Gracias a todos. Ya estaba ansiosa de que llegue este día. Quiero decir algo. Interesante la propuesta de Alfredo ayer sobre psicoanálisis verdadero y falso. Seguidamente hoy me toca a esta mesa presentar a mis compañeros Leandro, Fauci, Lorena, Tiago. Escuchemos sus trabajos. Los trabajos son Pele Negra, Pele Negra, Máscara Psicoanalítica, 2. A colonial universalização da branquitude nos espaços da formação em psicoanálise, por Olena Chiavon. El sujeto del racismo, Leandro Gómez. Em través da formação em psicoanálise a brasileira, 2. Transmissão, disciplina e a opressão, por Fauci Araújo. A psicose na cultura, 2. Estigma e a exclusão social na experiência psicótica a partir da clínica psicoanalítica, por Tiago Henrique. Os companheiros são de Argentina, de Brasil, de Paraguai. Linda mesa. Aplauso. Começa o trabalho, Lorena, que é bom. Bom dia a todos. Me escutam bem? Pele Negra, Máscara Psicanalítica. A colonial universalização da branquitude nos espaços de formação em psicanálise. Apresento esse trabalho a partir de um recorte da minha dissertação do mestrado pela Birkbeck University of London, cujo título é Pele Negra e Máscara Psicanalítica, uma análise decolonial do branqueamento e da invisibilidade da negritude em psicanálise. A pesquisa teve como objetivo explorar uma intersecção crítica entre psicanálise e raça, a partir da seguinte questão: a formação e a prática psicanalítica perpetuam a invisibilidade da negritude? Inicio com uma citação de Jacques Lacan, proferida em uma sessão extraordinária para a Escola Belga de Psicanálise em 14 de outubro de 1972. A citação é a seguinte: seria errado não perceber o que vemos ao nosso redor, que não há uma única palavra humana que não esteja profundamente enraizada no racismo, enraizada na raiz. Todos, como estamos aqui, somos todos racistas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo passa o seu tempo fazendo tudo para praticamente dizimar a discussão racial. Mas é bastante claro que é absolutamente indestrutível. Se partirmos do conceito de que o inconsciente é estruturado como linguagem e que toda palavra está enraizada no racismo,
que consistência tem o argumento de que o inconsciente não tem cor? Lacan argumenta que o racismo está enraizado em nosso discurso e que ele se escancara nas nossas falhas tentativas de negar a sua existência e os seus efeitos. Cada uma dessas tentativas de negação do racismo reforça o seu caráter estrutural. Apesar de haver inúmeras discussões etimológicas, históricas, filosóficas, sociais e antropológicas sobre o conceito de raça, é inegável sua dimensão ética e política. Inclusive, na escolha do termo racismo ao invés de segregação, pois há um fator que se evidencia em primeira instância, a cor. Ainda em 1972, no encerramento do Seminário 19, ou pior, Lacan fala sobre as consequências do racismo. Já que é preciso, de qualquer modo, não lhes pintar unicamente um futuro cor-de-rosa, saibam o que vem aumentando, o que ainda não viu as suas últimas consequências, e que, por sua vez, se enraiza no corpo, na fraternidade do corpo, é o racismo. Vocês ainda não ouviram a última palavra a respeito dele. De fato, mais de 50 anos depois, ainda escutamos sobre o racismo e suas consequências. Por essa razão, aqui proponho pensarmos a metáfora da máscara psicanalítica, fazendo uma interlocução com a Máscara Branca, de Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1986. Ele desenvolve suas ideias sobre subjetividade e raça com base em um diálogo entre a discussão teórica e a sua própria experiência. Critica a tentativa de evitar a subjetividade nas discussões sobre o colonialismo, argumentando que a questão principal não é apenas a inter-relação das condições históricas objetivas, mas também as atitudes humanas com relação a essas condições. Há a compreensão da experiência do negro sobre sua constituição como sujeito e seu relacionamento com outros, quando afirma: não quero ser reconhecido como negro, mas como branco. Em particular, sustenta o seguinte argumento trabalhado neste trabalho: a máscara que recobre a cor. Outro aspecto quanto à ideia de máscara pode ser relacionada com a proposta de Grada Quilomba, que é a máscara do silenciamento. Ela ilustra isso com a história de escrava Anastácia, uma escrava que foi forçada a usar uma máscara facial para impedi-la de falar. O dispositivo era tipicamente feito de ferro, colocado na boca e preso à língua e mandíbula. Era um instrumento que promovia silenciamento e tortura. Isso sustenta o argumento trabalhado neste texto da máscara que recobre a voz. Essa pesquisa surgiu a partir de uma inquietação pessoal e social, que passaram pela temática da invisibilidade da negritude nos espaços psicanalíticos. Essas motivações tornaram-se ainda mais fortes após assistir o documentário norte-americano Black Psychoanalyst Speaks, dirigido e escrito por Basia Winograd, que apresenta entrevistas com psicanalistas negros quanto aos aspectos étnicos da formação e transferência psicanalítica. Isso me despertou o desejo de escutar as experiências profissionais de psicanalistas negros brasileiros das 5 regiões do país, utilizando a metodologia de entrevistas narrativas. A análise qualitativa das entrevistas narrativas permite o desenvolvimento de um construcionismo, enfatizando tanto seus ramos culturais quanto sociais. Os encontros com os entrevistados foram caracterizados pela vivacidade discursiva de suas falas. Eles foram capazes de falar sobre suas identidades, seus estudos, suas formações psicanalíticas e suas práticas. Aqui é válido abrir um parênteses, informando que o mestrado foi realizado em um país europeu e, consequentemente, colonial, tendo encontrado resistência expressa por questionamentos de alguns docentes, tais como por que entrevistar brasileiros e não ingleses, e a consideração de ser um tema ultrassensível por tratar-se de um país subdesenvolvido como o Brasil. Fanon estudou a teoria do estágio do espelho de Lacan e, como podemos ver através de suas ideias,
sobre a faxicidade da negritude, há uma proximidade conceitual estreita entre o olhar em Fanon e em Lacan. Este argumento nos ajuda a compreender como o sentido da identidade racial do sujeito negro é constituído de forma contínua. Alguns recortes que exemplificam isso são, abre aspas, a universidade foi o lugar onde eu entendi que significava ser negro. Um segundo trecho. Enquanto eu estava estudando sobre isso, racismo e psicanálise, comecei meu processo interior de reconhecer-me como uma mulher negra. A imagem no espelho era muito perturbadora, tinha algo de insuportável em ser negra. Fecha aspas. Apesar da compreensão teórica do processo de identificação, os sentimentos que dele emergem são sentidos na própria pele, na pele negra. Há ainda que se considerar o fator da identificação do grupo, ou a falta dela, que influencia no senso de pertencimento. Abre aspas. Eu não me via como negra durante boa parte da minha vida. Quando me tornei membro de uma instituição, ficou evidente que não tinham pessoas negras lá. Foi apontado que os espaços de formações eram predominantemente brancos e houve um tema recorrente sobre serem minorias, tanto na universidade quanto nos institutos de formação psicanalítica. Abre aspas. As instituições de psicanálise são predominantemente brancas, fecha aspas. Abre aspas. Eles, outros psicanalistas, dizem que a psicanálise não é identitária, mas só tinha pessoas brancas lá, fecha aspas. Abre aspas. Eu frequentei alguns espaços e sou sempre uma das únicas pessoas negras. É desconfortável. Fecha aspas. Abre aspas. A maioria da população da cidade é negra, mas não tinha nenhum negro no evento de psicanálise. Foi desconfortável, mas na época não soube nomear esse desconforto. Outro aspecto levantado nas entrevistas foi quanto ao impacto das cotas raciais na viabilização da participação nesses espaços formativos, tanto universidades quanto instituições. O Brasil possui diversas formas de políticas públicas nacionais para enfrentar as desigualdades raciais. Na verdade, é um dos primeiros países da América Latina a desenvolver ações afirmativas em larga escala. Essas políticas promovem o acesso à educação por meio de universidades públicas e privadas, e a ação afirmativa é considerada uma das políticas antirracistas mais importantes do mundo. A relevância disso é expressa nas entrevistas e será desenvolvida para fortalecer o argumento de continuar discutindo formas de melhor implementar e ampliar essas políticas. Abre aspas. Eu sei que tem algumas instituições de psicanálise que têm iniciativas como bolsas e cotas, permitindo que façam a formação. A instituição que faço parte não tem e não acredito que terão. Fecha aspas. O conhecimento é uma ferramenta poderosa para lidar com o sofrimento e o trauma. Durante as entrevistas, os participantes relataram experiências que adquiriram significado e tornaram-se objeto de estudo e de pesquisa. Abre aspas. Na universidade, eu tinha um desconforto contínuo e acho que a pesquisa preencheu esse lugar. Fecha aspas. Abre aspas. Isso, o racismo, emergiu em mim o desejo de estudar e escrever sobre. Fecha aspas. Apesar do desejo de continuar a explorar e desenvolver o diálogo entre psicanálise e raça, os participantes expressaram alguns obstáculos. Mesmo quando estão apresentando e compartilhando as suas descobertas, eles enfrentam situações onde suas vozes são questionadas. E falar torna-se um ato político, já que há uma tendência de deslegitimação dessas falas dos analistas negros que foram entrevistados. Abre aspas. Não estou falando de discutir ideias e argumentos diferentes, mas um lugar comum de você entendeu mal ou você não está usando o conceito de forma correta.
Podemos discutir a construção de um conceito referindo-nos a outros autores, mas parece que preciso estar armada com todas as fontes teóricas e citações para tornar o meu argumento válido, para dar legitimidade adicional ao que eu digo. Como podemos ver, a deslegitimação não se trata apenas de não ouvir, mas de questionar a teoria usada para sustentar os argumentos, apontando para a possibilidade de um silenciamento epistêmico e teórico, reforçando o ponto central dessa pesquisa. Destaco aqui alguns aspectos importantes para pensarmos a função da racialização na escuta psicanalítica, como levantados pelas narrativas. Tanto o ambiente universitário quanto as instituições de psicanálise são lugares de discussões críticas que devem levantar questões sobre a racialidade, o elitismo, o privilégio branco, os espaços majoritariamente brancos, o racismo institucional, o sistema de cotas e o potencial de transformar o trauma em conhecimento. Há uma necessidade urgente de ampliar essa discussão para melhor formar psicanalistas que estejam aptos a escutar os sofrimentos, sem reproduzir preconceitos e violências, ao reduzir o racismo a uma experiência meramente subjetiva e de fundo imaginário. Há inúmeros psicanalistas pesquisando e desenvolvendo seus argumentos com relação a essa temática. Em Apola, por exemplo, tivemos grupos de estudos e de discussões com produção de artigos relevantes para o campo psicanalítico. Abro outro parênteses para a predominância desses estudos em sedes brasileiras, especialmente Brasília e Salvador. Se essas pesquisas não estão sendo vistas e escutadas, a razão pode ser atribuída ao racismo estrutural. Mas reconhecê-lo não basta, e negá-lo só reforça a sua potência argumentativa. É necessário pensar na racialização como ferramenta de transformação do cenário que nos encontramos. Uma psicanálise surda e daltônica, do inglês color blindness, que traduzindo literalmente é cegueira de cor. Acrescentaria a cegueira da cor preta a partir de uma universalização colonial do analista branco. Obrigada. Escuchemos. Hola, hola. 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 Hola, hola. Quer outro? Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí, perdón. O segundo trabalho con Leandro Gómez, el sujeto del racismo. Escuchemos. Escutemos. Bom dia. Vou tentar falar em português, mas meu português é ruim. Primeiro, vou dizer que eu não conhecia a Lorena, se diz bem, não sei, Lorena, mas eu acho que pensamos o mesmo ou isso pensa em nós. Meu trabalho tem muito em comum com o de ela. Vou ler. Eu acho que na Argentina a psicoanálise ainda mantém uma atitude de desmentida com a questão racial, mas isso não se discute na Argentina. Alguns colegas costumam dizer: para mim a cor não faz diferença, não importa se é branco ou negro. No entanto, o que importa não é se para o analista dá igual, mas que para algumas pessoas isso não dá igual. Nessa pretensa neutralidade do analista, sustenta-se uma falsa simetria entre o branco e o não branco, uma equivalência que apaga as assimetrias materiais, simbólicas, afetivas, econômicas, sociais, que organizam certas experiências subjetivas. Na Pola, nós sustentamos que o sujeito se constitui em imissão de outredade, ou seja, deve ser pensado, como diz Alfredo, como um sujeito particular
a partir do Big Bang da linguagem e do discurso. Essa perspectiva, eu entendo, convida a complexificar a noção de outro, entendendo que não se reduz à linguagem, mas inclui também a dimensão histórico-social que o constitui. Por isso, proponho hoje investigar a dimensão particular do sujeito, da raça, sujeito é assunto, tema, e seus efeitos subjetivos e clínicos. Para isso, vou fazer um pequeno desenvolvimento para a noção de raça, mas como eu utilizo. Abordar o racismo a partir da psicoanálise exige prestar atenção a como autores como Fanon, Neuza Santos Souza ou Grada Quilomba trataram a questão. Ao lê-los, percebe-se que, afastando-se dos cânones da produção teórica supostamente desinteressada, nos introduzem naquilo que podemos chamar de experiência negra, como falava a Lorena. Com essa expressão, mas nós temos acostumados a falar mal da experiência, mas vou definir a experiência para mim. Aludo às situações estruturadas pelas quais uma pessoa passa pelo mero fato de ser definida socialmente em oposição aos parâmetros da branquitude. Contudo, a experiência negra a qual esses autores se referem não pode ser compreendida fora das condições históricas e sociais que o moldaram, o que eu chamo o discurso do outro racial. Em termos gerais, a noção de raça obriga a reconsiderar a modernidade, o capitalismo, as relações sociais e a constituição do Estado-nação. Esse é um problema para o PIC, porque a noção de raça cambia, transforma, muda o início da modernidade. Segundo Quijano, a conquista da América, em 1492, inaugura a modernidade e o capitalismo mundial ao instaurar uma nova organização do poder baseada na raça. Essa noção de raça surge diante do encontro com os povos originários da América, para justificar a dominação colonial, e torna-se o princípio que hierarquiza o trabalho e a vida social. Assim, o racismo e capitalismo se articulam, pois a exploração econômica se legitima por uma suposta inferioridade racial. Nessa história, um segundo momento organiza-se em torno da escravização dos povos africanos e do tráfico atlântico, processos que consolidam a figura do negro como símbolo de desumanização e submissão. Essa estrutura de inferioridade, de submissão, etc., se prolonga posteriormente na formação dos Estados-nação latino-americanos do século XVIII, onde os povos indígenas, afrodescendentes, mestiços, são constituídos como um outro interno na constituição do corpo nacional. Mas esse é um termo interessante, o outro interno. Mas são da nação e não são da nação. São da nação, mas não são reconhecidos em sua estética como parte da nação. Dessa forma, exclui-se ou subordina-se aqueles que não são considerados plenamente brancos nem plenamente modernos, dentro do próprio território de cada país. Assim, o negro não designa uma essência, mas uma construção intersubjetiva histórica vinculada à exclusão e à degradação de certos grupos. A raça não é a biologia, a raça é uma construção. Atualmente, a raça manifesta-se como uma marca fenotípica visível. Ser negro equivale a portar no corpo os traços de uma história de vencedores e vencidos, uma memória inscrita na estética corporal que continua a organizar as hierarquias sociais de cada país. O negro é em cada país quem representa o negro.
Na Argentina, por exemplo, ser negro equivale a apresentar os traços que remetem aos povos originários. Mas não só isso. O racismo, portanto, não deve ser entendido como uma ação intencional de uma pessoa ou um grupo, embora existam. Mas esse é um contra-argumento. Eles dizem, não há intenção, eu não tinha intenção. Mas, como explicava a Lorena, isso não é o importante. O racismo é um componente estrutural das relações sociais. Nesse sentido, Lacan propõe que as raças não se constituem a partir das propriedades naturais, mas, abro aspas, pelo modo como se transmitem, segundo a ordem de um discurso, os lugares simbólicos que perpetuam a raça dos senhores e a dos escravos. Fecho aspas. Isso é a inferioridade mais sostenida num discurso. Relacione-se isso com a noção de inconsciente racial de Fanon, entendida como a transmissão de preconceitos, mitos, atitudes coletivas que perpetuam a subordinação do negro. Agora, podemos dizer que, se o sujeito é precedido pelo discurso do outro, ou seja, por essa rede simbólica que o nomeia e simultaneamente o situa, primeiro no seio de uma família e depois no campo das relações sociais, na experiência negra, o imaginário do corpo torna-se o ponto de partida dessa inscrição social. Trata-se de um corpo lido, interpretado e fixado pelo discurso do outro racial. Mas eu tomo a noção de discurso e de inconsciente racial de Fanon. Nessa lógica, negro é o significante que o situa como inferior, incivilizado, selvagem, irracional, hipersexualizado, perigoso, feio, sujo, etc. O significante, diz Lacan, não significa absolutamente nada. É o uso que produz uma espécie de sedimento de cristalização. Eu acrescento que condensa séculos de sentidos coloniais ainda operantes como matrizes de reconhecimento e exclusão. Após esse percurso, cabe perguntar quais mal-estares produz em aqueles que consultam essa posição que o discurso do outro racial prefigura? Eu acho que essa é minha pergunta. Eu proponho situar ao menos duas formas particulares do sofrimento. A injúria encoberta, Lorena estava falando disso, e a estrangeirização. No primeiro lugar, a injúria encoberta. Dado que o racismo, assim concebido por nós, não se remite a uma atitude individual ou grupal, mas a uma organização estrutural do discurso, como diz Lacan, pode-se afirmar que manifestações cotidianas como piadas, expressões, brincadeiras ou gestos aparentemente inofensivos inscrevem a pessoa em um lugar simbólico de forma indireta ou encoberta. Ela é injuriada e, ao mesmo tempo, proibida de responder. Ou seja, se a pessoa tenta denunciar essa violência ou torná-la visível, é rapidamente desautorizada, dizem-lhe que exagera, que leva para lá o pessoal, que vê racismo onde não há. Dessa forma, o racismo produz uma estrutura comunicacional de duplo vínculo. Esse termo que Lacan toma de Bateson no Seminário 5. Esse jogo de injúria e negação tem efeitos enlouquecedores. Para a pessoa racizada, instaura-se um silenciamento que não se refere à ausência de palavra, mas à impossibilidade de que sua palavra seja recebida como verdadeira. Isso nos leva para o problema do reconhecimento do outro, mas não vou focar nisso. Em segundo lugar, pode-se pensar a experiência de estrangeirização.
a partir do que se chamou de portas de vidro. Esse conceito deriva da expressão teto de vidro. As portas de vidro não se apresentam como barreiras, dão a aparência de acesso livre aos espaços sociais e aos direitos, mas operam como filtros simbólicos que impedem a entrada em igualdade de condições. As pessoas racizadas enfrentam esses limites de forma constante. Embora cumpram as mesmas exigências de limpeza, educação ou cortesia que seus pares brancos, podem ser observadas com suspeita ou desprezo ao tentar acessar a certos espaços físicos ou simbólicos. Para a pessoa racizada, atravessar essas portas implica uma experiência de tensão. A tentativa de se adequar aos códigos do outro racial, o branqueamento. Falar corretamente, vestir-se de determinada forma, mostrar-se respeitosa, discreta ou eficiente, mas nunca ser plenamente aceita. Essa ambiguidade produz uma marca profunda, um sentimento de não pertencimento que se renova a cada gesto de dúvida, desconfiança ou distância por parte do outro. Finalmente, a pergunta é: pode uma pessoa racizada falar no divã sobre essas experiências? Quando a psicoanálise universaliza a estrutura e omite a história e as condições sociais do discurso, corre-se o risco de reproduzir a ignorância branca. É o término de Charles Mills, que diz que é uma ignorância que insiste. Ou seja, o apagamento sistemático das determinações raciais que atravessam certa subjetividade. Sua aparência de neutralidade, o racismo estrutural, pode se reinstalar na própria leitura do analista, ao não reconhecer que o que se diz numa análise não se origina apenas no inconsciente, mas também na forma como o discurso do outro social inscreve os corpos e distribui os lugares de fala. Eu recomendo a leitura de Gayatri Spivak. Pode subalterno falar? Assim? Também para pensar a questão de gênero. Diante disso, o trabalho analítico, eu proponho para nós, tem a tarefa, primeiro, de reconhecer a existência das situações do racismo que o discurso social nega. Mas se nós reproduzimos a negação do racismo, nós sostenemos. Mas se outro quer falar sobre isso, nós só dizemos mais, como dizia Lorena, isso é de você, não tem nada a ver com a sociedade, com o mundo. Onde o falar ser racizado foi reiteradamente silenciado, o reconhecimento dessa existência equivale a restituir-lhe a possibilidade de um dizer legítimo. Mas se nós não reconhecemos isso, pode ocorrer um acting out, mas um intento de chamar ou reconhecer, intentar fazer reconhecer isso. Por outro lado, trata-se de abrir a possibilidade de uma escolha, não de uma escolha no sentido da vontade individual, mas como um gesto que interroga o lugar atribuído pelo discurso racista, por discurso do outro racista, para poder situar e construir uma forma particular de habitar a diferença sem ser reduzido a ela. Nesse ponto, acredito que a psicoanálise pode abrir um espaço de resistência ao poder, estou falando de Foucault aí, onde a estrutura discursiva havia produzido silêncio, inferioridade, submissão, desprezo, etc. Bom, isso. Graças. Obrigado. Através da formação em psicoanálise brasileira, transmissão, disciplina e opressão. Onheta com Ana Fauci Araújo. Vai falar agora, Fauci. Obrigado, Esther. Bom dia.
Vou apresentar um trabalho que eu intitulei de Entraves da Formação em Psicanálise à Brasileira, Transmissão, Disciplina e Opressão. Quero começar com 3 frases, que ponho como um epígrafe. A primeira de Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, que ele diz: a questão está em que pensar autenticamente é perigoso. A segunda, de Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, que ela diz: vale lembrar que a teoria está sempre posicionada em algum lugar e é sempre escrita por alguém. A terceira, de nosso personagem da literatura, Macunaíma, que diz: a civilização europeia, na certa, esculhamba a inteireza de nosso caráter. Passo a leitura. Em Crônica de uma Morte Anunciada, Santiago Nazar sai de casa em direção à morte. Todos sabiam de seu trágico destino, menos o próprio. Quando tiveram o ímpeto de avisar, já era tarde. Então, antes que a psicanálise morra, vale o aviso. Como Macunaíma, a psicanálise nasceu no Brasil com pretensões de ser uma heroína de nossa gente. Não digo que ela é sem nenhum caráter, como nosso personagem, mas já veio meio pronta e adentrou nossas terras com a esperança de ser antropofágica. A ideia era devorar o corpo do velho mundo, deglutir com nossa malandragem e regurgitar nos repiques do pandeiro. Não foi bem assim, e até hoje o psicanalista brasileiro pode correr o risco de se formar tal qual a cabeça de Abaporu. Formar-se psicanalista no Brasil sempre foi um desafio, inicialmente por dependência em relação ao discurso médico, mas o que realmente marcou foi a falta de consentimento da IPA em autorizar a formação de analistas em solo brasileiro. O nosso processo formativo inicia-se com uma dependência epistêmica e o exercício de poder eurocentrado que a psicanálise, até os dias de hoje, insiste em flertar. Tivemos que fundar nossas paróquias quando foi o momento de autorização da Santa Sé. Aquele lugar que pensa que é dono e eu pergunto: quem te deu tanto axé? Para tanto, é preciso tratar dos impasses acerca da formação em psicanálise no Brasil a partir de um posicionamento crítico que destaque as diversas problemáticas que implicam esse ato. Trata-se de colocar na berlinda a palmatória do campo psicanalítico, seus ritos iniciáticos da formação, sua mística, assim como os negacionismos e pós-verdades presentes e repetidos cotidianamente nas instituições psicanalíticas. É uma articulação constante entre a definição de como se forma um psicanalista e a forma de pensar o ensino e transmissão da psicanálise nos seus mais diversos âmbitos e modalidades. Em seu momento, Lacan propôs um modelo formativo que tentava responder aos ditames da Internacional de Psicanálise. Instituição que, conforme ele mesmo nomeia, lhes comungou em um processo de formalizar uma estrutura de formação, retomando os fundamentos da disciplina. A escola de Lacan tinha o objetivo de transmitir o ensino da psicanálise e formar psicanalistas com a finalidade de assegurar e garantir o reconhecimento de um psicanalista na comunidade. Com sua ideia de ensino, propôs uma institucionalização em que a formação analítica se sustentaria a partir da transmissão de um saber. Esse saber, no caso para Lacan, pode ser o saber formal acerca da verdade na ciência ou o saber inconsciente que implica o processo de submissão a uma análise pessoal como parte da formação analítica. O funcionamento escolar consistia em trabalhar os fundamentos da psicanálise, sua doxa e suas variações, acompanhar os casos daqueles que praticam a psicanálise através do controle, que é o termo utilizado para a supervisão, recensear o campo com a leitura e comentário daquilo que se produz, articulando com as ciências afins e pensando na particularidade da ética da psicanálise. A escola também tinha a finalidade de publicar trabalhos escritos através de um método muito particular, que é o princípio do texto não assinado, ainda que não seja anônimo. De toda essa estrutura institucionalizada, o que se popularizou como maneira de pensar a formação psicanalítica lacaniana foi a ideia de autorização do analista. A proposta de o analista não se autoriza senão de si mesmo se transformou em um jargão do lacanês, sem sequer considerar que a proposta é acompanhada de uma autorização entre pares, quer dizer, no grupo, e que autorizar-se não é autorritualizar-se, com as palavras do próprio Lacan. Essa noção disseminou que o analista se autoriza individualmente e, por consequência, é na própria análise, deixando de lado todo o aspecto formativo que envolve estudo, pesquisa, articulação coletiva, abertura para outros saberes, reconhecer as divergências da comunidade e transmitir o saber psicanalítico. É conhecida a declaração acerca do fracasso e consequente solução da escola por parte de Lacan. Entretanto, é importante resgatar e colocar em pauta a intenção do mesmo quando declara que fracassou,
mas que mantém o mesmo objetivo: restaurar o fio cortante da verdade, que pensemos a psicanálise como praxis original em um processo de criticidade, que denuncia os desvios e concessões que impedem o progresso e degradam o emprego de uma prática psicanalítica. Trata-se de pensar a formação como um processo de atividade, unindo a produção de saber a partir do real e o reconhecimento de um desejo de ser analista que mais se articula com o lugar de dejeto que de um produto a ser adquirido. Talvez não seja um modelo de formação a ser deixado de lado tão precipitadamente desconsiderado por conta do fracasso da Escola Freudiana de Paris. Lacan aponta que todo analista saiba um pouco de poesia e matemática. Também sugere que deve se apoiar em algumas disciplinas: linguística, lógica, topologia e antifilosofia. Proponho que o psicanalista deve pensar o caráter de sua forma de ensinar, sua organização institucional enquanto crítica interna ao processo formativo, sua organização política e sustentar uma formação em psicanálise contextualizada com o território, sua história e suas organizações culturais. Isso demanda uma ação que é, por sua vez, um trabalho que também localizar os efeitos coloniais da psicanálise na sua forma de ensinar, que consequentemente implica no que denominamos o exercício de um poder. Sugiro que a formação em psicanálise está intrinsecamente ligada à sua forma de ensinar e sofre influência de acordo com a política institucional em questão. Ressaltar esses pontos serve como uma maneira de localizar e superar os impasses que podem ocasionar a desastrosa morte da psicanálise. Meio catastrófico, desculpa aí. Essas ideias não são alheias à nossa realidade. Pensar o ensino como superação das disputas de poder e articular a realidade daqueles que estão em formação é base para as teses de Paulo Freire, que destaca, em uma coincidência terminológica com Lacan, a necessidade de uma praxis como busca de um processo formativo que seja forjado com aquele que se forma, não somente por aquele que transmite. Paulo Freire destaca que, no processo de ensino, há um sentido alienador que constitui uma consciência hospedeira. Um sabe e transmite ao que não sabe, recusando o papel da subjetividade. Seu curso se dá de forma violenta, negando as possibilidades dialéticas da construção do saber, colocando o mestre em um lugar de legatário, como um latifundiário do saber. Esse ato se dá por meio da construção histórica e sociológica de um território, formando um traço de servidão e deixando como possibilidade a adesão e a servidão do opressor. Freire aponta que há um convencimento acerca da própria incapacidade intelectual, que culmina em uma irresistível atração pelo opressor e que, na sua alienação, querem a todo custo parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. Internamente, a psicanálise, isso é um costume observável. Primeiro, há uma neurose compartilhada dos psicanalistas acerca de sua incapacidade, que nunca está seguro de saber alguma coisa. E segundo, é uma prática que constantemente seus praticantes se perguntam se realmente são psicanalistas. Isso denota que há quem sabe e quem não sabe, quem tem certeza de que é e os que não sabem se são. Além disso, podemos localizar uma estética que constitui uma identidade do analista, que imprime uma forma de portar-se, vestir-se e até de seus gostos pessoais. Reproduzem ideias, falas prontas, gestos e tonalidades de voz. Tal processo pode ser lido a partir do referencial freiriano como uma consequência dos processos de opressão institucionalizada que formam um conjunto de ideias internos a uma disciplina. É problemático quando uma disciplina se transforma em um procedimento disciplinar e a psicanálise não está isenta disso. Foucault, de novo, entende o procedimento disciplinar como uma forma de controle dos corpos a partir da junção entre sua docilidade e sua utilidade, propagando políticas de coerção e de submissão que constroem fórmulas gerais da dominação. Para o filósofo, a docilidade dos corpos se institui em uma multiplicidade de processos de distintas origens e localizações, criando autômatos, bonecos políticos e modelos reduzidos. Acontece que isso ocorre nas minúcias dos projetos de poder, com fins de controle, mas também em relação ao saber. A disciplina é uma anatomia política do detalhe, com as palavras de Foucault. O que Foucault entende como docilidade dos corpos podemos estender e considerar uma docilidade discursiva que extrapola o corpo físico e passa a ocupar lugares simbolicamente constituídos, abordados através de atos enunciativos. Podemos considerar que a formação em psicanálise pode facilmente aderir aos projetos políticos de dominação do saber-poder, por mais bem intencionadas que sejam e baseadas em um discurso de democratização, ou de que há discordâncias com as hegemonias popularizadas. Por uma psicanálise dizer-se outra, não se exime de tais tendências. A proposta pensada para subverter esse movimento é a do engajamento que destoa de uma concepção bancária do ensino.
A forma bancária de pensar o ensino se constitui nos métodos unicamente dissertadores, com o aval do silêncio ou a concordância alienada do que é dito pelo mestre. A formação se dá em um ato de depositar, memorizar e repetir, ao invés de um processo dialógico. Vemos, por exemplo, como há uma forma passiva de formar-se psicanalista através do momento mercadológico atual, que vende cursos e seminários como mero objeto de consumo, escutando exaustivamente a gravação ou a transcrição ipsis literis da fala do dissertador. Trata-se de memorizar e repetir, não tem participação ativa, crítica, debate, divergência, o conflito necessário para uma dialética. É uma adesão escancarada do que Lacan nomeou saber pré-digerido. Seguindo esse modelo de ensino, a formação ocorre mais em um marco ideológico que em uma atividade dialógica. No nosso campo, temos um processo de construção de uma ideologia lacaniana que consiste no que Gabriel Tupinambá descreve como um conjunto de problemas que envolve o pensamento lacaniano, que se instaura como um problema político, interno às instituições psicanalíticas, como também acerca do posicionamento da psicanálise no mundo que se insere, generalizando concepções que escapam o seu domínio, mas também de como fundamentamos certas ações metodológicas. Aqui nos deparamos com o risco do sectarismo lacaniano, que muitas vezes está baseado nos personalismos, seja por um autor ou por uma instituição. Pode ser que, em um processo institucional, deixemos de lado isso que Lacan chamou de recensear o campo, e fiquemos incutidos naquilo que concordamos. Deixamos de ler outros autores, explorar a diversidade de posições, abertura para o diálogo não psicanalítico, e nos fechamos no empobrecimento intelectual de repetir como papagaio de pirata. Criamos nossos slogans e corremos o risco de não ver que não há roupa nova do rei. Pode-se perder o interesse no nível do logos e daí para frente, meus amores, é fé cega, faca molada. Em contraponto, pensar em uma formação engajada exige o afastamento das alienações, das invasões culturais, das ideologias e passamos a pensar no contexto em que estamos inseridos. Para Bell Hooks, esse processo exige uma transgressão necessária, introduzindo o pensamento crítico em detrimento do consumismo passivo que retira as possibilidades de refletir sobre o mundo e modificá-lo. O que ensina não deve ser um tirano, e aqueles que aprendem não devem ser meros buscadores de pedacinhos compartimentalizados de conhecimento. Há um ato de localizar o universo cultural, outros saberes adquiridos e a quebra de fronteiras entre quem sabe e quem não sabe. Se o universo cultural tem um valor formativo, podemos, de fato, ser um pouco mais antropofágicos e contextualizar a nossa praxis. Pensamos com Policarpo Quaresma, também personagem da nossa literatura, que esses nossos literatos eram tão tolos e viviam tão absorvidos de coisas francesas. Estamos até as tampas de La Langue, Jouissance, Le Nom du Père, Savoir-faire, L'étourdi, enquanto estamos convivendo com Yorubá, Quimbundo, Kikongo e Tupi-Guarani. Esté acabou de apresentar a mesa em Guarani, por exemplo. Ficamos às voltas com o paradoxo do mentiroso, sendo que Chicol explicita muito bem. Ficamos impressionados com Emma Bovary, mas temos Macabea, Ponciá, Capitu, Tieta e GH. Nos organizamos em ritmo de samba, maracatu, carimbó. Falamos égua, tchê, vice, opaió, uai. Atendemos gente borocochô em busca de um dengo ou um xodó que procura sarna para se coçar, em busca de ficar odara, de sair da pindaíba aperreada e que dá um papo reto. Nada disso é alheio à nossa clínica, pesquisa e formação psicanalítica. Esse universo é entendido por Spivak como confronto de um problema colonial que coloca o Ocidente como o único sujeito-tema, fazendo um jogo com o duplo sentido da palavra, tal como faz Lacan, que compreende uma soberania que produz uma violência epistêmica, que reforça o que foi dito em parágrafos anteriores sobre as noções de epistemicídio, apagamento e dependência epistêmica, além de corroborar com uma falsa ideia de que a única episteme possível, a única forma de razão, é aquela que se produz nos termos de uma identidade europeia. As teses da autora se sustentam na localização de uma ideia de sujeito subalterno colonizado, que é irrecuperavelmente heterogêneo, que surge no contexto de uma produção colonial, furtado de sua história e não podendo falar, ao mesmo tempo que, quando ocupa um lugar de enunciação, não é escutado ou lido. Posição semelhante é trabalhada pelos ideários panafricanistas, que localizam a razão presente no continente africano e na diáspora africana, sem recorrer à falsa ideia de que tudo que é africano é popular, tradicional ou ancestral, como se daí não houvesse um conjunto de elaborações racionais. A oposição necessária para fazer com que essas vozes sejam colocadas nas pautas intelectuais e formativas se refere a
a uma oposição que adota narrativas alternativas. Nessa mesma direção, e em concordância com Spivak, Grada Quilomba sustenta que esses processos ocorrem a partir da posição pós-colonialista que demarca uma marginalidade e um silêncio que promove um regime dominante, que determina a verdadeira erudição, promovendo a ausência de espaços para os discursos marginalizados e produzindo vozes não escutadas e desqualificadas. Trata-se de uma hierarquia violenta que determina quem pode ou não falar. É o que pode ser denominado como um desprezo ordinário ou uma negação do reconhecimento. Internamente ao nosso campo, há um movimento lacaniano de confrontar tais ideias de pensar o saber analítico e podemos ousadamente conectá-lo ao nosso universo simbólico. Não precisamos da ingenuidade de retornar às origens e muito menos sustentar a todo custo o modelo da escola de Lacan, mas localizar a objetividade de seu funcionamento e trair aquilo que é necessário. Destaca o trabalho de Lacan em tomar o projeto freudiano pelo avesso, que retira o paternalismo inquestionável de Freud e denuncia os desvios de seus herdeiros, introduzindo outras possibilidades. Na mesma medida, trata-se de reconhecer a necessidade de um movimento coletivo e de considerar a psicanálise em um campo comunitário, que não se trata de pensar nos avanços formativos a partir de uma desinstitucionalização ou da rebeldia individualista de considerar-se em constante estado de exceção. Finalizo com uma pergunta pertinente nas palavras de Paulo Freire. Como posso dialogar se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são essa gente ou são nativos inferiores? Se a psicanálise não se inclui no próprio movimento crítico de pensar o seu processo formativo, seu lugar na sociedade e seus problemas disciplinares e ideológicos, pode ser que essas palavras se tornem uma parcela de muitas partes de cal. Obrigado. O último trabalho é A Psicose na Cultura, Estigma e Exclusão Social na Experiência Psicótica a partir da Clínica Psicoanalítica, por Thiago Henrique. É assim? Bom, boa tarde, pessoal. Vou apresentar minha pesquisa, A Psicose na Cultura, Estigma e Exclusão Social na Experiência Psicótica a partir da Clínica Psicanalítica. A exclusão social é um descompromisso político com o sofrimento do outro. E abster-se do aspecto político do homem conduz a catástrofes. Não podemos separar a clínica da cultura. O acesso a qualquer experiência é sempre mediado pela linguagem e pela cultura. A cultura e a linguagem fundamentam a experiência humana, ao ponto que a cultura pode muitas vezes reduzir-se à linguagem, ou a linguagem pode localizar-se como um produto da cultura. A cultura é um sistema de padrões socialmente transmitidos que influenciam diretamente os modos de organização político-econômica. Analisar a cultura é um ato de estudar um código partilhado pelos membros da mesma comunidade. Para Lévi-Strauss, a cultura é um sistema simbólico, produto da criação acumulativa da humanidade. Ele considera que a cultura surgiu no momento do estabelecimento da primeira regra. Para Freud, a cultura caracteriza a soma total das realizações e dispositivos que servem a dois objetivos: a proteção dos seres humanos contra a natureza e a regulamentação das relações entre os seres humanos. A cultura seria construída essencialmente sobre a renúncia pulsional. Adorno já comunicava sobre o direcionamento de uma parte considerável dos esforços da psicanálise para a análise das motivações sociais e culturais. Essa mudança implica em uma psicanálise para além dos confins da clínica e leva a psicanálise em direção à cultura. Para Adorno, o supereu coloca diante do indivíduo o que é proscrito socialmente como o mal em si, e mescla duas modalidades de medos. Em uma dimensão arcaica, há o medo da aniquilação física, e em uma dimensão posterior, há o medo de não pertencer ao conjunto social. Passar do medo arcaico da aniquilação para o medo do não pertencimento ao conjunto social, demarca o processo de desenvolvimento cultural das massas. Não se comportar segundo as regras econômicas é tomado como um desvio da norma. O neoliberalismo é um expoente dessa lógica segregatória. No neoliberalismo, o indivíduo deve constantemente aprimorar-se para acumular valor de mercado. Ao longo do desenvolvimento da cultura, o medo da aniquilação social alcança o mesmo status do medo da aniquilação física.
Há uma equivalência entre a aniquilação de corpos e a aniquilação do pertencimento ao conjunto social. Sawai afirma que o descrédito atormenta os excluídos tanto quanto a fome, e que o corpo é representado de forma negativa quando encontra-se na impossibilidade de representar-se como capital. O termo estigma encontra seu significado em um signo corporal feito a partir de cortes ou queimaduras, marcação que era realizado em escravos e criminosos. Trata-se de um signo ligado ao estatuto moral, demarcando que ali tratava-se de alguém que deveria ser evitado pela sociedade. O estigma não se apresenta como um único traço. Há uma tendência a inferir toda uma cadeia de características a partir do estigma inicial. O estigma produz uma verdadeira exclusão cultural do sujeito marcado. A cultura é um dos pontos cruciais na análise dos fenômenos de exclusão e inscrição social da psicose, pois tudo que o homem realiza, ele aprendeu com os seus semelhantes. O antropólogo Laraia afirma que é pela via da cultura que se fundamenta o processo de depreciação em relação aos comportamentos que fogem da norma aceita pela sociedade, pois a norma é estabelecida culturalmente. O autor atribui a regularidade de determinados comportamentos em sociedade como a base de um ato fundamental, a previsão do comportamento do outro. Esse ato permite ao membro de uma sociedade saber como agir em determinadas situações e, consequentemente, poder prever a ação dos outros membros dessa sociedade. Tal concepção é localizada como um dos fundamentos do processo de estigmatização e exclusão social a partir do momento que um membro da sociedade suspeita não poder prever o comportamento do outro. O outro recebe uma marca depreciativa, um estigma. A marca que isola, confinando o sujeito a uma posição marginal que resultará na exclusão social. O estigma torna-se uma ilha no horizonte, onde determinados comportamentos são, enfim, projetados sobre o sujeito. A partir das pesquisas de Fanon, no norte da África, encontramos uma modalidade da relação entre cultura e psicose, como no caso dos magrebinos, que atribuem os fenômenos da psicose aos gênios. Acredite-se que o sujeito é uma vítima dos gênios. Dessa forma, o crédito social do sujeito acometido mantém-se de alguma forma. Mas ele entra no laço social como uma vítima. Para os magrebinos no norte da África, há uma separação entre a pessoa e o fenômeno. O sujeito nunca será responsável socialmente por suas atitudes. Ele permanece excluído de responsabilidades. A atitude do magrebino perante a psicose é a de lamento pela pessoa acometida por forças malignas. Preserva-se a estima pelo sujeito, mas há uma exclusão onde o sujeito não goza plenamente de seus direitos. Ele é apenas um veículo dos gênios. A diversidade cultural permite múltiplas inscrições sociais de um mesmo fenômeno, como no caso da esquizofrenia, que apresenta diferentes manifestações de acordo com a cultura do sujeito. Há uma leitura comum dos fenômenos relacionados à clínica das psicoses em nosso tempo. Uma leitura psiquiátrica baseada nos manuais diagnósticos e estatísticos. A leitura da psiquiatria americana influencia como determinado fenômeno pode ser inscrito socialmente. Compreende-se a hegemonia da leitura americana com seus manuais diagnósticos como uma expressão do etnocentrismo. Na sociedade americana, as vivências relacionadas ao campo das psicoses são frequentemente nomeadas como esquizofrenia, e fenômenos como o estigma associado ao diagnóstico da esquizofrenia são frequentemente descritos. A literatura do campo da etnografia aponta que pessoas com esquizofrenia possuem uma menor relação com o sofrimento quando estão fora do Ocidente. A alucinação é socialmente aceita com maior facilidade fora do Ocidente. Uma pessoa com esquizofrenia na África rural possui uma relação menos estigmatizada com o laço social do que uma pessoa com esquizofrenia em Londres. Na área rural, a comunidade conheceria a pessoa com esquizofrenia e não somente o rótulo diagnóstico da esquizofrenia. O campo da etnografia aponta que psicóticos se estabilizam com maior facilidade na Índia. Há alguns fatores apontados como contribuintes para esse efeito. A família permanece envolvida com o sujeito, mesmo diante de seus tratamentos e de sua condição. O sujeito não precisa produzir a partir do trabalho para ser considerado um valioso membro da família, e as alucinações assemelham-se frequentemente com a prática religiosa do indivíduo.
Na Índia, os diagnósticos psiquiátricos não são enfatizados como rótulos. Há atenção a uma experiência singular de sofrimento em cada indivíduo. Logo, a psicose na Índia não é estigmatizada na mesma potência do Ocidente. Não existe sociedade que não se fundamente em um complexo processo de gestão de patologias, mas nem todo sofrimento é traduzível na forma de patologia. Ao ser traduzido em patologia, o sofrimento é transformado em uma modalidade de partilha de identidades. Um dos aspectos do processo de socialização formaliza-se no modo como um sujeito inscreve seu sofrimento em quadros clínicos socialmente reconhecidos. Em todas as sociedades, há sempre uma categoria de sujeitos que são postos à parte, como para os australianos, onde existem os Bengvar, pessoas que não agem como as demais. As civilizações definem-se não só por aquilo que aceitam e acolhem, mas também por aquilo que rejeitam e interditam. Não há cultura sem divisão. Quando a inclusão substitui a exclusão, são novos mecanismos mais complexos que aparecem. A inclusão não se trata apenas do fim da exclusão, citando o Foucault aqui. Há uma impossibilidade em uma clínica sem cultura. Uma clínica psicanalítica das psicoses deve direcionar seu olhar para os fenômenos culturais que acompanham o indivíduo. O processo de desenvolvimento cultural das massas é o próprio processo de desenvolvimento do indivíduo. Eles caminham lado a lado. É necessário analisar o que faz laço na psicose. A partir da cultura, no caminho ao consultório, o indivíduo entra em contato com a polis, preenchida por estigmas e marcada pela via da exclusão. Sabe-se do estigma que acompanha determinados diagnósticos, como no caso do estigma a pacientes diagnosticados com esquizofrenia nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, e também no norte da África. Diferentes sociedades apresentam os mesmos fenômenos. Quando falamos da inclusão na clínica das psicoses, trata-se da inclusão da diferença radical no seio da sociedade. Mas deve-se ter cautela na incursão ao laço social. Deve-se respeitar a singularidade do indivíduo, devendo-se evitar seguir os ideais de produtividade do discurso capitalista. Se o furor sanandi é um elemento que deve ser evitado, o furor includente deve entrar na mesma lógica. Devemos nos precaver contra o desejo de inclusão do psicótico na sociedade. Isto é, não devemos exigir a todo custo o que é valor fálico em nossa sociedade, como dinheiro, trabalho e sucesso. É necessário deixar o psicótico fazer sintomas sem nome do pai. Um sintoma que pode ir do delírio à alucinação, da escrita à arte, um sintoma que vai em qualquer direção que o sujeito estabeleça para si. O estigma associado às psicoses não apenas exclui os indivíduos do convívio social, mas também reforça uma visão normativa e restritiva da sociedade, onde apenas aqueles que atendem às normas sociais são considerados dignos de inclusão. Essa exclusão tem consequências profundas para o indivíduo e para a sociedade. Para o sujeito estigmatizado, a exclusão pode levar ao agravamento do sofrimento psíquico, uma vez que a falta de suporte social e a marginalização intensificam esse sofrimento. Para a sociedade, a manutenção de estigmas relacionados às psicoses significa a perpetuação de uma estrutura social que não valoriza a diversidade e a inclusão, limitando as possibilidades de convivência coletiva. A constituição de uma metáfora delirante que sustente o indivíduo em uma abordagem ao laço social é fundamental na direção de um tratamento possível na clínica psicanalítica das psicoses. Quando abordamos o laço social, nos deparamos com fenômenos como o estigma e a exclusão social que prejudicam a incursão ao laço no caso de indivíduos que possuem seus sintomas inscritos socialmente a partir de determinadas categorias clínicas. É fundamental analisarmos os fenômenos culturais de estigma e exclusão social no indivíduo, da estrutura psicótica, pois vivemos sob a influência de muitos mecanismos de exclusão que não conhecemos. O psicótico é um mártir do inconsciente. Ele nos dá o testemunho da fora-clusão do nome do pai. Em seu testemunho, o psicótico evoca que está fora-cluído do laço social e por muitas vezes marginalizado.
A clínica das psicoses nos ensina lições valiosas. Ela demonstra que sustentar um espaço de escuta produz transformações. Portanto, nós não devemos recuar diante de uma clínica das psicoses. Obrigado. Agüe, gracias, Tiago, Fauci, Lorena, Leandro. Juanga y Katuma Peporandú. Ahora ya pueden preguntar. Acá hay una. Otra. Alejo el micrófono. Olá, já boa tarde, né? Boa tarde. Já podemos? Bom, algumas coisas. Tentarei ser breve. Senão você me corta. Viu? Bom, em primeiro, algumas referências laterais que me parecem interessantes. Eu estou bem pertinho da mesa hoje, mas não estou na mesa. Eu fiz questão de estar bem pertinho, porque essa mesa com essa temática inaugurou-se no Brasil e a gente, pelo menos com o Fauzi e com o Leandro, sempre nas diferentes jornadas estamos juntos, né? E agora tem uma mesa mais ampliada com outras pessoas, com o qual é bem interessante perceber isso. Nessa referência ao Marshall, eu diria assim, eu sei que pode se escutar com um intuito de rivalidade imaginária, mas vocês poderão pensar na história, no meu sotaque, que não é especificamente de Salvador, e eu, imbuído pela discussão sobre melhores traduções, opacidade e tudo mais, eu acrescentaria que o debate que vem se dando na Pola inclui, eu diria nesta ordem, Salvador, Brasília, Pousadas, para introduzir. A ordem do produto pode, né, não modificar, mas nesta temática Salvador, Brasília, historicamente o que é Salvador, o que é Brasília, eu acho que vale a pena dizer Salvador, Brasília, Pousadas, eu escreveria assim. Dito isso, algumas questões. Lorena, eu achei bem interessante a articulação, finalmente, da cor do inconsciente na estrutura da linguagem. Eu achei uma referência bem interessante para abordar a discussão que tem sobre isso, de ser não a cor como um atributo, senão na própria estruturação do significante. E queria te perguntar, como você entende, me fez lembrar quando Lacan analisava os médicos do Togo, do Alto Togo, e que falavam para ele, e ele dizia, falam para um médico psiquiatra, e sem nenhuma concepção das suas histórias e demais. Mas você fez essa referência de uma metodologia dentro de uma escuta dentro de uma pesquisa de mestrado. E aí, o que eles dizem para você trouxe os recortes, é como isso se analisa. Queria te perguntar, entendo que isso deve ser hermenêutica e demais, queria te perguntar se você percebe diferenças de interpretações possíveis em função de uma escuta analítica, quem se dirige essa pessoa, até para a tua percepção da raça e demais, que você possa dizer. Então, essa é a pergunta para ti. Tiago, eu achei maravilhoso que você fez a psicanálise na intraterritorialidade. No programa do PIC, a gente diz ser intraterritorial, e me parece que você trouxe a ideia de cultura, a ideia diferente. Eu apreciei esta frase de clínica sem cultura, parece um achado interessante. É verdade que dentro da psicanálise falsa e verdadeira se poderia dizer, como Lacan, que não é biologia, não é culturalismo. Eu não acho que o que você apresentou está do lado do culturalismo, senão da importância e como se pode articular a análise, as questões da cultura, o importante para a formação. Eu acho interessante. Leandro, rapidinho, já termino. Então, Leandro, bom, sempre claro, sempre esclarecendo melhor o sujeito, né, no que a gente está trabalhando. E achei interessante, não sei se você quer dizer mais alguma coisa, sobre essa ideia de o outro interno
que você depois se estabelece, já avançando um pouco mais na clínica, sobre injúria e estrangerização, porque se estabelece aí a lógica do ser e não ser fora da ontologia. E me parece que isso é um aporte interessante, inclusive para as questões raciais ou coloniais, quando às vezes se ontologiza esse discurso de ser e não ser. Parece que você aportou interessantissimamente nessa estruturação política simbólica. E última pergunta, acho que para Fauzi e para Lorena. O que vocês pensam, inclusive com essa dificuldade, esses desafios para certa população no Brasil, na formação, né, analítica, vocês expressaram isso. O que vocês pensam de Apola nessa situação? A relação de... Você me odeia. Porque Apola, digo, é claro que é uma dificuldade, né? Vocês apresentaram uma estrutura de dificuldade na formação, mas Apola se apresenta sem dar formação, propõe uma pesquisa, né, na posição de pesquisadores, e a gente deveria pensar como é nossa relação com essa população, se essa posição nossa reproduz, facilita, produz outra via ou reproduz o silenciamento. Eu queria saber vocês o que pensam disso. Obrigado, desculpa a extensão. Sim. Obrigada pelos comentários, Martim. Eu trouxe aqui cerca de 10 excertos, a pesquisa tem mais de 100. Então, analisar esse discurso foi algo muito, muito rico. E eu tive esse outro desafio que conversa com a mesa anterior, que foi o de tradução. Então, por exemplo, em uma das entrevistas eu escutei que era lá na Baixa da Égua. Como que a gente traduz isso para o inglês? Se a gente falar far away, não é a mesma coisa que a Baixa da Égua. Então, teve todo esse processo extremamente rico de entrar em contato com o discurso. A princípio, eu queria fazer como uma associação livre, mas seria impossível devido ao tempo. Eu tinha 1 hora de entrevista, então eu fiz uma entrevista semi-estruturada. Eu tinha perguntas norteadoras que foram pré-avaliadas, pré-aprovadas, e ia norteando essa conversa. Mas o desafio maior foi realmente conseguir transmitir isso, acho que, para a pesquisa. Escutar foi muito impactante, eu senti bastante, foi um período bem delicado assim, da pesquisa. É claro que a gente sente com atenção e pressão das pesquisas e tudo mais, mas escutar os relatos era muito tocante. Ainda mais por as experiências pessoais que eu tinha tido com essa questão da formação em psicanálise, então eu tinha uma motivação pessoal. Então, escutar isso desses analistas, que eles não estavam sendo vistos e escutados, foi uma coisa que me impactou bastante, por isso que eu fiz essa associação da máscara que silencia e de uma máscara que recobre a cor, como se fosse necessário essa máscara psicanalítica para poder transitar nos espaços e estar nos lugares. Então, acho que, não sei se te responde, mas foi mais ou menos por aí que eu fui pensando. E quanto à sua provocação, né, eu vou deixar o Fauzi falar mais, porque ele está mais... eu comecei, porque ele está há mais tempo, né, na instituição, mas acho que não adianta a gente só pesquisar. O fruto da pesquisa precisa gerar não só uma reflexão, mas uma ação prática também. Eu acho que durante esse tempo que eu venho acompanhando a Apola, já acompanhava antes, e há 1 ano e meio, mais ou menos, como sócio, as sedes têm estudado, têm produzido investigações, as jornadas têm mesas. Isso é muito interessante, mas cabe a nós refletirmos o que a gente está fazendo com essas pesquisas, em termos práticos mesmo. Então, acho que fica uma deixa para a gente ver o fruto das investigações. Eu acho que aqui tem uma parte que é investigativa e científica, que é muito importante, mas não adianta se a gente não fizer um esforço prático também, a partir dessa reflexão teórica que o tema nos suscita. Como a gente diz em Salvador, lhe pego na volta. Eu acho que tem uma diferença muito demarcada entre o que é formação, pesquisa, transmissão e clínica até. A Apola tem uma posição sobre pesquisa e até sobre clínica, mas não tem sobre formação. A gente tem um contexto muito particular no Brasil, que é de uma ausência de regulamentação, como eu citei ontem na apresentação de Alfredo.
e que a gente teve uma audiência pública no Parlamento Brasileiro alguns meses atrás, né, e que vai dar em nada. Por quê? Porque eu acho que o contexto psicanalítico em geral, ele não consegue definir o que é formação, o que é pesquisa interna da psicanálise, porque você pode pesquisar na universidade sobre psicanálise, mas você não pode ter uma graduação. Você pode estar em todos os contextos, inclusive na saúde mental pública, mas você está como psicólogo, mas pratica psicanálise, mas psicólogo tem uma graduação e psicanalista não. E se regulamenta ou não a prática da profissão, né? Isso é uma discussão longa e que eu acho que a Pola não tem uma posição em relação à formação. E quando a gente introduziu a respeito da formação e da pesquisa psicanalítica, introduzindo eurocentrismo e racismo, principalmente considerando o contexto do Brasil, causou mal-estar. Causou mal-estar explícito, porque está posto, foi nomeado em algum momento de apolêmica. Mas também não chega em muito lugar. Eu fiz uma apresentação sobre formação exatamente de propósito para ver se tem algum start, porque uma instituição que se posiciona como uma instituição que pesquisa, mas que também transmite, e as pessoas buscam por formação, como é que não se posiciona acerca disso, sendo que é uma instituição considerada uma sociedade psicanalítica, um conjunto de psicanalistas, mas não forma. Faz o quê? Ok, pesquisa como prioridade, transmite aí como o resto. No entanto, não tem uma posição clara em relação a isso, que acho que é um déficit institucional muito considerável, considerando como a Pola é introduzida no Brasil, por exemplo. E, inclusive, a ideia de... Acho que, inclusive, sustentar uma ideia de formação deve necessariamente passar por esse crivo da contextualização histórica do Brasil. Eu passei maior parte da minha vida em uma cidade que uma Ialorixá apelidou de Roma Negra. Isso diz muito sobre o que tem que ser a formação em psicanálise contextualizada. Mas é isso. Vou tentar responder em português, mas não sei se posso. A noção de outro interno, eu penso que é uma noção estrutural que serve para a gente pensar a questão quando se diz na Argentina que o racismo, que não há racismo na Argentina, porque eles pensam que o racismo dos povos originários, não, dos povos originários não, dos afrodescendentes. Não há afrodescendentes, não há racismo. Mas essa é uma noção biologicista da questão. E a noção de Rita Segato, de outro interno, pensa a dimensão do quem é o negro em meu país. Em essa história, quem é o negro, quem encarna o negro. Por isso eu penso que é uma noção bastante interessante também, porque todos somos, na Argentina, todos somos argentinos, em Missões, em outras províncias, se lhe diz. Mas se alguém não tem a estética do europeu, se pergunta de onde é. Essa é uma estrangeirização porque se assume que essa pessoa não é argentina, mas por sua estética corporal. Mas se isso não é racismo, que é racismo então? Bom, e isso e a discussão em termos de discurso, como também dizia Lorena, me parece que permite pensar mais além da intenção, que é o problema. A intenção, o racismo não inclui a dimensão da intenção, intenção. É uma estrutura que funciona sola. Só. Bom, até aí. Tá ótimo. E aí eu acho que entrar nesses
pontos essenciais do nosso tempo, né, evoca, né, como o Fauzi mencionou, a questão do mal-estar no campo psicanalítico, mas é um mal-estar que ele vem lá do tempo, né, que eu acho que eu posso associar com uma frase do Freud, né, que é um perigo, né, em tirar termos psicanalíticos do seio original e aplicar a outros campos. Né. Só que eu acho que essa é uma concepção que a gente tem que repensar muitas vezes. Por exemplo, olha quanta coisa produtiva a gente tem quando a gente olha para o nosso tempo, né, para a nossa região, né, quanto de fenômenos que não aparecem por aí. Né? E acho que é um tema sempre muito interessante para articular com cultura. Né? Acho que vale muito a pena a pesquisa. Vou tentar ser... Boa tarde, parabéns aos integrantes da mesa. Tanto seus trabalhos como suas apresentações enfatizaram indiretamente, e em alguns casos diretamente, a questão do poder. E de alguma maneira vocês fizeram essa referência ao citar Foucault, não a outros autores. Por que essa escolha? Isso me chama a atenção. Né? Por que não Marx, por exemplo? Mas uma coisa que eu estranhei de cada uma de suas apresentações, que quando vocês se referem nos diversos aspectos de seus trabalhos, aqueles que apontaram de raça, ou aqueles que apontaram a realidade da formação em psicanálise. Aliás, a formação tem a ver diretamente com a questão do poder. Né? Ou também a relação com a divisão entre raças. Ou seja, por que essa divisão de raças? Ela é, por acaso, uma simples divisão ou corresponde a também uma concepção de poder onde quem detém um lugar na sociedade, na divisão do trabalho, se atribui, portanto, um lugar de privilégio respeito desses outros, que, para efeitos da distinção, a cor serve para marcar como estigma, marcar seu lugar. Lugar não simplesmente conjuntural, sino um lugar histórico e, portanto, com pretensão de perpetuidade. Da mesma maneira, quando se estabelece a relação com a psicose. Por quê? Porque essa distinção, desde um lugar do saber-poder, aqui usando essa referência de Foucault, a quem se atribui autoridade para dizer quem são e quem é louco, ou quem está fora, portanto, da sociedade. Ou, em todo caso, como ele vai ser reinserido nela, sob uma determinada intervenção que poderá reinseri-lo, né? Mas aí é uma relação mais de objeto que se incorpora na sociedade. E então eu queria propor a qualquer um de vocês, ou todos vocês, se nessa crítica ao poder que está nos seus trabalhos, vocês também valorizam dialeticamente essa relação entre opressor e oprimido, o dominante e dominado, o incluído, excluído. Vocês dão o lugar de liberdade, ou libertação, talvez seria melhor isso, né? E de emancipação, que neste caso a psicanálise deveria fazer parte para produzir essa mudança daquilo que vocês criticam, denunciam, ou inclusive admitem como um impossível. Ou seja, há um lugar também para a resignação na psicanálise, ou sempre esta apontará dialeticamente a transformar e, portanto, a mudar a realidade na qual esta atua? A mesa aguenta 5 perguntas de uma vez? Não. Não? Não. 3 pode ser? Eu poderia responder ele e... Ah, é porque a gente tem 20 minutos. Podemos fazer 3 perguntas e aí vocês tentam responder essas 3, pode ser?
Então, Anthony. Sim. Eu vou tentar fazer a pergunta em português. É uma pergunta sencilla, mas eu acho difícil, interessante, relacionado ao que Pedro levantou na mesa anterior sobre análises de paciente cuja língua materna é diferente da do analista. Eu penso a tensão entre a diferença que abre a associação livre ou a cadena significante e a identidade que permite o reconhecimento da história subjetiva, incluso o empoderamento. Como vocês pensam esta questão da escola do analista em relação ao racismo? A moça lá de trás. Pode falar? Pode falar. Ah, tá. Eu queria saber como é que vocês pensam essa questão do identitarismo, se vocês se consideram ou não, e como que vocês pensam a relação disso com o fim de análise. É só isso. Só. Puedo... Eu ia... Muito obrigado por sua pergunta. Eu acho que é uma inquietação relevante para esse problema. 3 pontos. Em relação ao autor, para falar de poder, não foi um autor. Foram vários. Eu citei Foucault, Paulo Freire, Bell Hooks, Spivak, Grada Quilomba, por exemplo. Foi intencional, inclusive. Coloquei Foucault exatamente porque constrói uma teoria sobre o poder e estratégias e seus dispositivos de poder, mas também fiz questão de colocar exatamente os autores que já avançaram para além da concepção Foucaultiana do poder. Ou seja, que já tomam o poder, por exemplo, a partir das teorias contracoloniais. Temos um livro sobre isso, se você quiser comprar, vai estar à venda mais tarde. É que vocês não pagaram o plano sem anúncio, então... Então, esses autores foram colocados exatamente como autores que escrevem não somente sobre poder, como também sobre ensino. Ou seja, foi uma decisão intencional em relação a isso. E aí, quando você me pergunta sobre a emancipação da psicanálise, é uma pergunta muito boa, porque, por exemplo, geralmente a gente escuta a psicanálise como alheia, né? Ela não só não é uma profissão, mas ela também não quer declarar imposto de renda, ela não quer estar na universidade, ela é de outra ordem, ela é de um inominável, né? Ou seja, é uma coisa que, se a gente for explicar para um engenheiro, ninguém leva a gente a sério. Ou seja, é uma coisa totalmente mística, sem muita argumentação. Se você quiser saber, se submeta a um processo de análise, me pague, e aí você vai saber do que se trata. E aí tem um conceito interessante em psicologia social, por exemplo, que é o de inclusão perversa. Você pode abrir as portas para as pessoas negras, para as travestis, você pode abrir as portas para as pessoas de classes mais baixas, mas você não inclui. Você inclui de maneira perversa, ou seja, a pessoa está incluída, está ocupando o espaço, mas ela não está inserida naquela discursividade. Então, uma maneira de pensar essa proposta de emancipação da psicanálise seria exatamente uma tentativa de superar a ideia de temos cotas, temos bolsas, temos aberturas. Veja como a gente é democrático. Vocês podem apresentar seus trabalhos, mas é como o Quilomba coloca, que eu destaco no trabalho, eu não vou te ler, eu não vou te ouvir. Então, você está incluindo, mas você não está dando um lugar para essas pessoas. E isso para mim, uma das formas de pensar uma proposta de emancipação da psicanálise, independente da instituição e da modalidade de formação e de como se sustenta isso. É isso. Obrigado. Eu vou dizer o mesmo que Fauci. Eu acho que a noção de poder pode ser pensada em Lacan, com os princípios do seu poder, a direção da cura e os princípios de seu poder, creio que se diz assim. É uma noção que tem que ser pensada, mas eu não acho que Foucault, como diz Alfredo, que Foucault não considera que o poder é
tens um ponto de debilidade, mas Foucault diz que o poder inclui a dimensão da resistência, ou seja, aquilo que o poder não pode dominar. E aí uma inclusão da sua limite dentro. E eu penso, a respeito da cura ou da psicoanálise, que até aqui conhecer a dimensão do racismo, estudar o racismo, a história, assim também estudar o gênero, estudar o psicopatologia, a antropologia, tem a virtude de pensar como se posicionar para ler isso ou para escutar isso, mas não escutar em termos de escuta psicológica, mas sim escuta para leito-escritura, como diziam. Se desconhece tudo isso, se desconhece a história, a antropologia, se desconhece o racismo, se desconhece a questão do gênero, eu não lê. A gente não lê. Depois, se pode reconhecer isso e ler isso, no caso, o que sigue é uma construção, mas é difícil dizer se há um fim de análise, mas caímos no mesmo problema. Um fim de análise para as pessoas negras, um fim de análise para os brancos, não é isso. Mas sim pensar que a identidade é uma imposição social que coloca a certas pessoas no lugar do mal, do sujo, do violento, do hipersexualizado, que isso trabalha Fanon. Tudo esse lugar é imposto e é uma máscara, como dizia a Lorena, é uma máscara que vem de fora. O tema é que relação tem com essa máscara. E essa máscara produz muito sofrimento se eu desconheço que essa máscara me vem imposta e que tem uma dimensão social. Muita gente se peleia, briga com essa máscara, mas não conta a gente, porque a outra gente porque pensa que isso não é certo ou pensa que exagera, que a gente vai dizer que ele exagera. Então, se aparece o silenciamento. E isso, por isso eu creio que o analista tem que poder escutar isso, poder ter o conhecimento para ler isso e poder intervenir. Outra pergunta? Aqui. Então, eu estou achando muito bom a articulação entre as mesas, porque dá para a gente pensar junto. Então, pensei algumas coisas com relação à mesa anterior, que trouxe sobre tradução, mas aqui principalmente sobre a ignorância e formação. Então, esse ponto sobre a ignorância eu achei muito interessante, porque a ignorância ela geralmente é tomada, né, como motor de análise, mas eu acho que o que você está apresentando é como ela também pode ser uma resistência. E aí pensar, né, se essa resistência, pelo que me parece, está do lado do analista, né, que não consegue ler essas questões. Então, essa possibilidade, o que faria com que ele pudesse ler, abrisse isso, para mim, parece relacionado a uma formação que não estaria dissociada da política. Porque, assim, é preciso fazer uma escolha em algum momento. A gente vai tratar isso aqui como uma posição brancos, não brancos, ou a gente vai dar nome para as coisas? Então, assim, acho que essa escolha, que, como estava sendo dito na mesa anterior, também é uma escolha de tradução, que às vezes precisa ser colocada, ou, pelo menos, que isso fique cada vez mais opaco, né? Que eu acho que é uma questão que o Martim levantou sobre a escolha da instituição de não ter um trabalho em formação. Isso por quê? Até quando a formação do psicanalista ela pode estar dissociada de uma formação política? E essa é a minha pergunta. Só isso.
Ela falou olhando para você, viu? Então... Vão ser três... São três perguntas. Vão ser 3 perguntas aqui da frente, 3 de trás depois, e aí a gente encerra, beleza? Essas 2 levas. Tá. Gente, também compartilho do entusiasmo de Stephanie. Achei que a mesa está maravilhosa para a gente pensar junto. E, enfim, tenho uma pergunta para Tiago e para Leandro. Porque, Tiago, me pegou muito como você trabalhou a questão do estigma, né, da psicose, a diferença disso no Ocidente, na Índia. E aí fiquei pensando uma coisa que tem sido muito cara a nós, eu, inclusive Camila, que está aqui do meu lado, em grupos de estudos, sobre psicoses que não são estigmatizadas, por exemplo, né? Psicoses que são profundamente incluídas e adaptadas socialmente. E como isso se torna um estigma a partir de um diagnóstico ou coisa do tipo. A Karina Ciuto, que, enfim, infelizmente não está aqui hoje, tem feito um trabalho muito interessante sobre isso, pensando a psicose enquanto estruturas não borromeanas, né? E ela levantou uma provocação recentemente no encontro, que era algo do tipo: será, você acha que não existem psicanalistas psicóticos? Será que se a gente entendesse isso como estruturas não borromeanas, seria tão difícil a gente ter notícias de um analista psicótico como a gente tem hoje? Porque eu, pelo menos, acho que não conheço nenhum que tenha enfim, né, vindo a público, por exemplo, para declarar algo assim. Então, eu queria saber como é que você pensa essa questão das psicoses e do estigma da psicose, etc., quando a gente não está falando de psicoses exatamente estereotipadas, né? E Leandro, primeiro, parabéns pela tua apresentação maravilhosa. E pelo português, que ficou também muito bom. É humano. E foi uma gentileza aqui com a gente, obrigada. E, enfim, um outro grupo que a gente está fazendo parte sobre real, simbólico e imaginário, a gente vem se detendo muito sobre como fazer aí essas amarrações e setorizações dos registros à medida que isso se fizer uma demanda ali de leitura, coisa e tal. E aí me chamou a atenção que teve um momento em que você falava dessa fixação, dessa calcificação, cristalização, né, a palavra que você usou, imaginária, né, em relação à cor da pele, a esse fenótipo. Em outros momentos em que você falava de um lugar simbólico disso, né? Então, assim, de um lugar simbólico que uma pessoa negra está ocupando e tal. Queria te escutar falando um pouco mais sobre isso, sobre onde você entende que está cada um desses efeitos. Alô, escuta? Bem, gostaria de agradecer a todos da mesa por trabalhos maravilhosos, instigantes, que fazem pensar e muito. Não é uma pergunta, é somente um comentário, né, sobre essa questão do racismo e o quanto realmente não tem relação alguma com qualquer noção biológica. E 2 coisas, né, que me chamaram muita atenção no trabalho de Lorena, quando ela diz, né, da maneira como são tomadas as manifestações culturais, né, de origem africana, que se dão, obviamente, no Brasil, na nossa cultura, que são tratadas como algo do estranho, né, do alheio, né, de algo que é diferente, peculiar, enfim, e não algo que faz parte da cultura brasileira, ponto, né? E quando Leandro fala da questão na Argentina, em que, bem, somos todos argentinos, mas você que tem traços diferentes, de onde, né, se pergunta de onde você vem, né? E que me fez pensar que no Brasil há um livro de Otávio Santiago que fala sobre racismo e preconceito em relação ao Nordeste, aqui no Brasil. O nome do livro é Só Sei Que Foi Assim. E aí ele diz que, em relação ao Nordeste, não se pergunta, quando se pergunta de onde você é, a resposta, então, é: eu sou nordestino. E no Nordeste temos Bahia, Pernambuco, Piauí, enfim, né? Então, que também traz essa sombra, né, de racismo e preconceito, enfim. Então, essa observação. Posso começar?
Adorei as perguntas, principalmente da Stephanie. Fiquei pensando na noção de ignorância. A gente fala da ignorância como esse não saber a ser sabido. Mas também tem a ignorância do ignorar. E muitas vezes o que a gente está debatendo aqui é o quanto essa questão vem sendo ignorada. Não é que não está sendo dito, não está sendo pesquisado. Está sendo ignorada. Então, acho que tem esse fator. E me lembra uma citação do Lacan que ele fala sobre o inconsciente é a política. Ele faz uma interlocução com o Freud fala a política é o inconsciente, eles fazem uma inversão com relação a isso. Então, não tem como dissociar as duas coisas. E ignorar a questão racial é, inclusive, um ato político, que precisa ser contraposto. Bem breve. Eu achei a pergunta muito interessante, Amanda, porque convida a gente a pensar, poxa, um assunto mega contemporâneo, que é entrar em um discurso possível, né? Por que eu trago a questão de entrar em um discurso possível? Acho que dá para a gente partir, né, da própria questão do Lacan, dos 4 discursos. Né? Se o sujeito ele consegue entrar em algum desses discursos, ele possui uma articulação social ali mais efetiva. E aí a gente pode observar isso diretamente com o estigma. Né? E aí eu faço até uma relação com o Foucault. Né? E com alguns eventos que têm acontecido essa semana no Brasil em questões políticas. Né? O Foucault ele traz que esse campo, né, da loucura, esse campo da alucinação tem sempre uma discursividade entre parênteses. Né? Não é levado a sério, que se coloca, está sempre inserido num sistema de parênteses. Pode-se fazer tudo, não tem mais peso. Qual é a questão? Né? Alguns sujeitos entram em determinados discursos, conseguem se articular bem. Por exemplo, o discurso do mestre. Atrai multidões. Né? Isso faz um mega sucesso. Né? Podem até receber aí muitos votos, entram no discurso do mestre, mas a coisa cai uma hora. Né? E quando cai, né, se tenta... por 27 anos. Né? E se tenta recorrer a uma outra discursividade, né? Talvez agora num sistema de parênteses. Não foi isso que eu quis fazer, não é isso que eu quis dizer. Né? E eu acho que isso só contribui mais ainda, né, para a questão do estigma. Mas leva a gente a pensar, poxa, se entrasse num discurso do mestre, ou num discurso universitário, né, ou num discurso histérico. Mas na literatura eu sinto falta também do 4º discurso, né, que é o discurso do analista. Né? Pensar a metáfora delirante como uma entrada em algum desses 4 discursos possíveis, mas tem muita ausência na literatura sempre do discurso do analista. Né? Tanto é que os autores dizem, olha, é mais provável que entre no discurso do mestre, no discurso universitário, no discurso da histérica. Mas eu também sinto falta. E acho que é um tema muito importante. Né? Leva a pensar. Eu também não tenho referencial de se algum psicanalista tem uma produção desse tipo, mas... acho que, enfim, é uma questão muito... Me levantou um tema de pesquisa aqui. Obrigado. Respeito do psicoanálise à política, eu acho que é um tema a investigar. Eu não investiguei, mas sim acho que é importante pensar que não é importante ser negro, nem é importante ser mulher, nem é importante ser... todas as coisas para estudar um tema para poder ler depois na clínica. Mas eu acho que aí está um acto político de se conhecer, de conhecer essas coisas. Logo, da pergunta de Amanda, eu apresentei no livro também. No livro de a dimensão do imaginário do outro. Lacan diz que o outro pode ser o imaginário do amor ou de ódio. E no seminário 1 diz que isso depende da estética. E eu trabalhei isso com os sistemas triangulares do seminário 11 na questão da percepção visual. A percepção visual está atravessada por a dimensão simbólica, que diz o que considera lindo, mas o que considera feio. Mas também o que não vê. Então, eu acho que aí se pode apresentar bem os registros de maneira articulada. Mas, obviamente, o texto de Alfredo de esquemas e grafos, que está aí também para vender. A venda,
Aí ele trabalha isso na dimensão no seminário 1 e como se estrutura no estádio do espelho. No estádio do espelho. Isso. Hasta agora. Alguma pergunta mais? Mais 3 perguntas, pode ser? Fechar? Aí, Samuel, tinha alguém aqui no meio que queria... Tem mais alguém que queria perguntar aqui? Pode ser 4 perguntas? Vocês conseguem perguntar rapidinho, gente? Pode ser? Bom. Então, gente, eu vou ser bem breve, assim. Porque queria saudar a mesa também, gente. Eu acho que indagou várias questões e... Uma dessas indagações eu queria trazer um pouco para você, para a gente iniciar uma conversa mais a longo prazo. Assim. Vocês trouxeram muito na fala de vocês uma dimensão dialética no processo da lógica da racialização. Bem, no jogo entre o sujeito e um outro, e essa colocação de posição de alteridades. Né? Mas eu também queria saber o quanto vocês relacionam também essa dimensão da racialização à lógica da não todalidade, a relação a questão do não todo e da não relação. Porque eu acho que vocês veem como esse processo da dialética como uma parte dessa lógica, ou como a racialização se relaciona também, talvez, com essa lógica da não relação. Acá. Ahí. Hola, yo. Bueno, la pregunta, ¿se escucha? Sí, la pregunta es para, no me acuerdo el nombre, para vos. Me preguntaba si decir el psicótico no es una manera de sostener algo del poder psiquiátrico dentro del psicoanálisis y de la idea de lo anormal, ¿no? Por la carga estigmatizante que tiene en nuestra cultura, ya esa misma palabra, ¿no? Eso. ¿Se entendió? Sim? Dizer o psicótico não é o mesmo que manter o poder psiquiátrico dentro da psicanálise. Oi. Tentar ser breve aqui também, trazer um pouco do que foi discutido sobre a noção de experiência desde ontem, né? E que eu acho que as mesas elas estão conversando de alguma forma. Porque eu acho que tem uma questão, para mim, em termos de estratégia. Né? Acho que vocês estão falando de muita coisa que envolve tanto a suposta universalização da psicanálise, mas também coisas que vocês estão nas tretas de vocês aí. Mas tem uma coisa que eu acho que talvez a gente poderia pensar, e eu estou falando meio que... Eu sou do time, tá? Assim, que é, em termos estratégicos, né? Como é que a gente faz para poder ser ouvido? Né? E eu acho que tem uma coisa que o Lacan nos ensinou um pouco, que pedir para ser ouvido é uma besteira. Assim, você não vai. Pedir para o outro não resistir também é uma besteira. O outro vai resistir. Assim, né? Porque, em termos de estratégia, aí tem uma questão de experiência que me interessa, né? Que tem uma dimensão na discussão racial que eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem algo aí para poder dizer sobre isso e sobre o apagamento disso, tem uma dimensão que Bell Hooks, Fanon, Grada Quilombo, eles são interlocutores, eles são discurso histérico para nós, mas eles não operam com a mesma noção de sujeito que o Lacan. E a gente precisa fazer essa diferenciação urgente. Porque, por exemplo, a Grada Quilombo, o Fanon, apesar deles terem noção de sujeito distintas, eles vão operar com interno e externo. E vocês defendem o tempo inteiro que vocês operam com outra idade. Acabou o interno e externo, não dá para ser por aí. Né? Então, se a gente não leva isso a sério, a gente vai cair como os identitários o tempo todo. Isso vai ser fácil jogar a gente para esse lugar. A minha questão qual que seria a estratégia mais interessante para a gente poder fazer esse giro? Né? Eu acho que denunciar a branquitude é fazer ela crescer. Tá? Eu circulo por muitas instituições, levo pancada para cacete, e o Maio de 68 ensinou isso para a gente. A gente critica o significância de mestre, né? O que isso dá? Neoliberalismo. Então, me parece que tem um outro giro aí, e aí essa é a minha aposta, que eu não sei se é a mesma da Paula, que me parece que a estratégia de trazer a clínica, como é que a questão racial opera nessa emissão de autoridade no sujeito da clínica, me parece ser um lugar mais interessante, porque
A gente não vai precisar de 22 autores, né? Ah, você não falou de Marx, mas eu falei de Foucault. Não é por aí. A minha amiga acabou de dizer assim, e a lógica não toda? Como é que a gente opera com isso? Porque não vai ser 25 autores, a gente tem um, que é interrogado por 25. Né? Me parece que aí tem um caminho mais interessante. Eu queria escutar vocês sobre isso. Oi, gente. Eu tenho uma pergunta que é bem simples, na verdade. Eu tô às voltas com passar a levar a sério algo que a gente fala muito pelos corredores, que é que a psicanálise é um esquema de pirâmide. E fiquei pensando, ouvindo a fala de vocês, quais os efeitos. Eu queria aproveitar da inteligência de vocês, da pesquisa de vocês, para ouvir quais os efeitos dessa dinâmica sobre o racismo institucionalizado nos espaços psicanalíticos. É isso, obrigada. Gente, o almoço estava programado para agora, a gente vai avançar 10 minutinhos, vocês conseguem em 10 minutos encerrar aí? 30 segundos eu dou conta. E a gente volta às 12h50, tá? A gente tem um almoço um pouco mais longo. Posso começar? Eu vou bem... Peraí, calma. Eu vou responder especificamente a colega, a penúltima que fez um comentário, Bárbara, né? Obrigado por sua colocação, por sua contribuição. Não, a minha resposta em relação a essa é a primeira. Eu não tenho muita vocação para ficar brigando com moinho de vento. Então, acho que tem um movimento de não ficar dando palco para a branquitude, mas também de não calar a boca. Então, você lê, você escreve, você fala, tem quem leia, tem quem não lê, tem quem escuta, tem quem não escuta, né? Então, para mim, especificamente, calar a boca não é uma opção. E, por outro lado, tem uma questão também que você coloca que é uma operação conceitual. Eu tenho um problema polêmico em relação à ideia de acordo inconsciente, porque, para mim, pelo que eu leio sobre o assunto, é a cor da identidade ou a cor do corpo, né? Acho que tem uma primeira manobra em relação a pensar essa ideia de cor do inconsciente, eu não compactuo. Porque a única autora que eu li que trabalha com a ideia de sujeito muito parecido com Lacan é Spivak, por isso que foi a única que eu citei tratando com o termo sujeito. Então, talvez por ela ter uma relação com a língua inglesa, que tem essa facilidade de compreender o sujeito como tema, né? Então, acho que tem uma primeira operação em relação a isso, antes de brigar com os moinhos de vento, que é a operação conceitual em relação à própria internalidade, não sei se existe essa palavra, da psicanálise. Ou seja, primeiro a gente tem que olhar para o nosso rabo e depois a gente começa a falar dos outros, né? E aí eu acho que entra na pergunta do colega sobre a operação dialética, né? Que eu não vou falar diretamente da racialidade porque eu falei sobre formação, então eu vou me dar o direito de calar minha boquinha. Obrigado. Eu achei que essas questões elas se conversam, acho que principalmente a primeira e a última, sobre essa lógica do todo e não todo, e como é possível fazer uma dialética. Essa dialética nunca vai ser de compreensão total, absoluta, nem de dissolução desses conflitos, sempre vai haver conflito, sempre vai haver esse movimento. Então, acho que esse posicionamento que a gente toma, primeiro é de um certo letramento. Eu achei muito interessante o que a Bárbara falou, ela citou alguns autores que provavelmente muitos daqui conhecem, mas no campo psicanalítico não são tão conhecidos. A gente está partindo do pressuposto que todo mundo conhece Grada, Fanon, mas nem isso é tão acessível assim. Por exemplo, Solange Faladé, é agora que, né, tem um movimento falando um pouco mais sobre isso, mas ainda muito pingado. E então tem muita gente que não sabe não tem nem esse letramento ainda racial, ainda nem fazendo interlocução com a psicanálise. E aí a gente cai com esse desafio que é tentar esse diálogo possível. Mas também acho que estou de acordo com o Fauzi, que essa briga, esse movimento, às vezes acaba mais sendo contraproducente do que auxiliando. Por isso que eu falei, é poder pensar de forma prática qual que é a consequência, o resultado, o fruto disso. Mas sabendo que vai haver impasse, que vai continuar trabalhando a partir dessa lógica não toda também, de uma não compreensão e de conflito e de um certo mal-estar. Mas que a gente possa fazer alguma coisa a partir do mal-estar e não só senti-lo ou silenciá-lo. Voy a hablar en español porque me agota.
Respecto de la clínica, me parece interesante, también retomando lo que veníamos diciendo, el tema es qué posición vamos a tomar frente a lo que trae el paciente. Cuento un pseudo caso. Si alguien viene enojado porque le hicieron un chiste, una piada sobre cuestiones de negros, por ahí para la persona, para el paciente, eso es importante. Por ahí para el que hizo el chiste, la otra persona, es una tontería. Una tontería, más. Una besteira. Para la persona eso es importante, pero es importante porque hay una estructura social y sistemática que siempre que dicen negro se están refiriendo a él. Entonces eso está incluido dentro de una estructura mucho más amplia. Entonces no podemos decir, es una tontería, es una besteira. No, eso tiene una dimensión más amplia. Entonces nosotros podemos escuchar ahí otra cosa. Si para nosotros el racismo no existe, eso es una tontería. Es, bueno, ¿qué será tu fantasma ahí, tu subjetividad? ¿Qué te pasa a vos con eso? Y otra cosa es tener una dimensión más amplia, decir, bueno, en realidad hay toda una dimensión social, histórica, que participa, un discurso que participa ahí, de manera sistemática. Es como el bullying. Eso es un ejemplo, digo, la clínica aparece en estas cosas. Uno puede estar para escucharlo o puede no estar para escucharlo. Eso. Eu achei muito interessante a pergunta, né, porque eu gosto de visitar bastante os grupos de estudos em Foucault, né? E volta e meia recebo também essa mesma pergunta, e é uma pergunta que eu também me faço. Só que me lembra uma citação do Contardo Caligares, né, que eu acho muito interessante, sobre como nós vivemos em uma sociedade estruturada em torno do nome do pai. E aí parece que tudo que foge dessa lógica do nome do pai parece que fica de lado, né? Fica fora cluído, fica à margem, né? E acho que o Foucault ele retoma essa questão de uma maneira muito importante, acho que nas práticas psi em geral, né? Quando lá no Poder Psiquiátrico ele coloca a psicanálise junto com a psicologia, junto com a psiquiatria. Aqui a gente não tem como fugir do termo, né? O termo ele coloca uma diferença, né? Deixa isso marcado. Só que eu faço até uma relação também com um trecho que até a colega mencionou de outras pesquisas, pensar talvez outros referenciais para a psicose, em outras amarrações, outras modalidades, né? Acho interessante a gente pensar. Mas o nome sempre vai retornar uma lógica, né? Uma dicotomia. Eles estão aqui, esses não estão. Marca a diferença, né? Um problema aí também de tradução, né? Que a gente tem um ponto aí. Nomear envolve fazer uma posição, né? Então eu acho isso muito importante. Um breve comentário sobre, acho que a última pergunta falou sobre a questão da racialização no sentido do esquema de pirâmide, né? Não é necessariamente exatamente sobre isso, mas uma questão que apareceu nos excertos das entrevistas foram de membros de instituições que têm sistemas de cotas e acesso, mas que na prática você não vai poder apresentar pesquisa, vai ter uma série de restrições ali dessa participação, ou que os estudos que são promovidos por essas pessoas acabam sendo esvaziados, ninguém participa. Então, seria algo para inglês ver. E isso também não adianta. Cairia no que o Fauzi comentou. Hasta aquí la mesa 2. Vamos a almorzar. Tenemos mucha hambre. ¿Dónde va? Ahí tereí. Oye.